Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 1. Essas cartas, elas foram reveladas a João quando estava na ilha de Patmos, que era uma ilha que ficava ali na Grécia. Até hoje existe esta ilha, e ela vive a ilha de turismo. Tem em torno de 3.000 habitantes, e lá só chega de embarcação ou de helicóptero. Não tem pista de pouso de voo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isto é Jesus falando à igreja. Lembra depois de onde tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e não, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Querido Deus, foi lido a tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos trazer a revelação, meu Pai, daquilo que nós precisamos compreender, daquilo que nós precisamos entender, meu Pai. Senhor, sem ti nada nós podemos fazer. Portanto, ó Deus, neste momento, que nós possamos ser a tua voz, meu Pai, para falar à tua igreja. Eu preciso, como igreja também, ouvir a tua voz, ouvir os teus conselhos, os teus direcionamentos que o Senhor quer para que nós venhamos te seguir, meu Pai. Usa-nos, ó Deus, de forma, ó Deus, conforme a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Sentai-vos, amados. Meus irmãos, eu tenho aprendido muito nos corredores dos hospitais. Eu tenho a certeza que eu tenho um ministério pastoral, mas também voltado muito para os enfermos. Nas visitas que eu faço aos hospitais, ora lá no Hospital do Mutirão, e ora quando eu vou ao regional, sempre quando irmã Sebastiana, a gente tem a oportunidade, não é o privilégio, a gente sempre atende as pessoas ali na sala da UTI. Não é para trazer aqui tristeza, nem uma recordação triste, mas quando a minha mãe esteve por uma semana ali na UTI, eu aprendi muito do Senhor, e o Senhor me ensinou muito a esperar nele, a confiar nele, e saber que apesar de todas as circunstâncias que se mostravam diante de nós, ele tinha o controle de todas as coisas.
É ali na UTI, meus amados irmãos, onde nós vemos a luta pela vida. Quando você vê aqueles pacientes, deles que estão entubados, e ali é uma luta pela vida, e ali a gente vê, irmão Igor, como a vida é importante, mas também como nós somos tão frágeis, ao ponto de nós estarmos bem de saúde. E eu não estou falando de pessoas idosas, não. Eu estou falando de jovens mesmo. Cheguei lá, fui visitar uma mãe, estava chorando muito, inconsolável. Perguntei: o que está acontecendo? Disse: pastor, meu filho, com pouco tempo de idade, mas ele pegou uma pneumonia, está indo para o UTI. E eu vi aquele jovem, que era tão novo, disse: mas o pulmão já comprometido. Quando nós trazemos, meus amados irmãos, para a realidade dos dias de hoje, tem muitas igrejas que estão na UTI. Quem está na UTI, ele ainda tem esperança de vida, porque eu já vi muitos casos de pessoas estarem hospitalizadas na UTI, e os médicos disseram: não tem jeito, vai morrer. E depois, por um milagre, eles reagem, se recuperam e saem daquele lugar que eles nunca pensavam sair. Jesus, ele é o médico dos médicos. Nós temos que entender isso. E se todos nós pudéssemos ter a consciência de quem é Jesus, a gente não sofreria tanto, a gente não ficaria tão desesperado. Primeiro, porque não tem ninguém que entenda mais de morte do que ele, que morreu, ressuscitou, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque ele precisava ressuscitar ao terceiro dia, e não porque ele não poderia ali mesmo, depois que ele morreu na cruz, já que tinha uma grande multidão, e ele ressuscitar diante de toda aquela multidão, já que ele havia apenas com uma palavra, ele disse: Lázaro, sai para fora. E a morte obedeceu, e Lázaro saiu para fora. Eu estava pensando nessas coisas. O Espírito Santo, ele vai nos direcionando para que nós venhamos entender. É porque Jesus precisava conhecer todos os detalhes. 3 dias no seio da terra. A Bíblia diz que ele, Jesus, desceu às profundezas do inferno, chegou lá, pegou a chave do inferno, porque Jesus tem a chave do inferno. Por isso que ele diz: quando eu fecho, ninguém abre, mas quando abre, ninguém fecha. E alguns dizem que Deus abre até onde não tem porta, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, o seu Deus. O Senhor escreve esta carta à igreja de Sardes, porque esta cidade de Sardes era uma cidade muito bem edificada. De todas as cidades, das 7 cidades que tinha, e aqui a gente pode ver as cidades. Quais eram as cidades, pastor? Era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Todas essas cidades havia muita fragilidade nos seus muros, mas a cidade de Sardes era uma cidade intransponível, não tinha como conquistar a cidade. Por isso o Senhor diz: olha, vocês têm cuidado,
se vocês não se acordarem, se vocês não corrigirem o que vocês estão fazendo, por isso o Senhor diz: eu virei como ladrão, porque era impossível para os moradores de Sardes que aquela cidade fosse assaltada, fosse conquistada. Apenas no século 17 ela teria sido conquistada por um homem chamado imperador romano, chamado Ciro. Se fosse nos dias de hoje, e pastor, e serve nos dias de hoje, essa carta serve, porque muitas das vezes nós lemos a palavra, a gente diz: não, isso é para a igreja lá atrás. Não, o Senhor escreve para o dia de hoje, porque a sua palavra se renova a cada manhã. Jesus, escrevendo aquela igreja, ele diz: olha, eu conheço as obras de vocês, o que vocês estão fazendo, e daquilo que vocês deixam de fazer. Só que aquela igreja, meus amados irmãos, era uma igreja que não havia perseguição contra aquela igreja. Você vê que nesta igreja, nesta carta aqui, enviada à igreja de Sardes, não há recomendação em relação aos nicolaítas, porque não tinha essa turma por lá. Não há recomendação também daqueles que seguiam a doutrina de Balaão, também não tem esse povo na igreja. E também essa igreja também não tinha daqueles que seguiam as doutrinas de Jezabel. Quando nós olhamos esta igreja, parece que ela era uma igreja perfeita, porque ela tinha nome de igreja, os irmãos cantavam como se canta em igreja, havia pregação como se prega na igreja, e eu creio que havia até revelação, dom de interpretação. Aquela igreja parecia perfeita, mas tinha um problema. Eles tinham fama que era uma igreja viva, mas eles estavam mortos. Meus irmãos, não se iludam. Às vezes nós vemos tantos movimentos, e há um perigo muito grande, porque muitas das vezes as pessoas pegam justamente isto, o nome de Jesus, que é o nome todo-poderoso, o nome todo-poderoso nos céus e na terra. Mas uma feita, Paulo estava pregando, anunciando, e apareceram também alguém dizendo: nós vamos fazer como Paulo faz, copiamos as palavras de Paulo. Ele fala desse jeito, ele diz desse jeito, ele fala desse jeito. E eles viam maravilhas sendo operadas na vida de um homem que tinha Deus na vida, que era Paulo. Eles disseram: ó, Paulo expulsa demônio, e também nós vamos expulsar os demônios em nome de Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida desta igreja. E eu não quero aqui neste momento dizer: ah, meus irmãos, tem gente aqui que está morto, se acorde. Não. Não. Eu quero trazer uma palavra aqui para você que está vivo, para você que luta contra o pecado, para que você que luta contra a tentação. E quando eu vejo os irmãos aqui na igreja, por mais difíceis que sejam a caminhada, eu agradeço a Deus, porque eu acredito que ninguém vem aqui a esta casa que não seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Eu estava com a irmã Sebastiana, e eu aprendo muito com esses irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades. A irmã Sebastiana veio esta noite, veio de cadeira de rodas. Eu visitei esta serva de Deus, e quando nós estávamos lá, eu vim cantar para a senhora. A gente começou a cantar,
eu vi no olhar da irmã Sebastiana, sabe o que? A alegria do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Meus amados irmãos, esta igreja que está aqui, ela jamais deve ser comparada com a igreja de Sardes. Pelo contrário, esta igreja aqui parece com a igreja de Filadélfia. Tem muitos aqui que têm pouca força, não tem um financeiro. Muitas das vezes vem com dificuldade a igreja, coração aflito, coração arrebentado, mas ele diz: eu vou, porque o Senhor tem uma palavra. Deus tem uma palavra para o meu coração. Eu estava nesta madrugada orando e dizendo: Senhor, qual é a palavra que eu devo trazer à igreja? O Senhor me diz: traz uma palavra de conforto para a minha igreja, traga uma palavra de fé para a minha igreja. Diga à minha igreja que eles vão vencer, tem as dificuldades, os problemas, as doenças, mas vão vencer, porque eles são mais do que vencedores. Eu estou falando aqui não para a igreja de Sardes, mas eu estou falando aqui para a igreja de Filadélfia. Nós vamos vencer. Talvez você diga: pastor, é pouca a minha força. E quando nós dizemos que é pouca a nossa força, aí que Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Glória a Deus, aleluia. Quanta dificuldade, irmão Igor. Quanta dificuldade, irmão Elbe, pastor Elbe. Quanta dificuldade, irmão Elias, nós passamos, irmão Edson, irmão Marcos. Quantas dificuldades, quantas lutas, irmão Ariel, temos que enfrentar para que a gente possa chegar aqui. E escute, e a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Dificuldade às vezes de orar, dificuldade às vezes de ler a palavra, e vem aquele turbilhão de tanta coisa para nos enfraquecer. Mas o Senhor disse ao pastor daquela igreja: eu também tenho em Sardes aqueles que não mancharam as suas vestes. O interessante é que ele não diz aqui no pretérito, ele não diz aqui no passado, ele diz no pretérito. Ele diz: e esses que estão procurando, que lutam no dia a dia, eles andarão comigo. Aquela cidade tinha uma fama de fazer os melhores tapetes, era uma cidade rica, riquíssima, mas havia pessoas naquela cidade assim: não nos falta nada, aqui não nos falta nada. Todo aquele que espera no Senhor, meus irmãos, eu tenho falado uma coisa aqui sobre a oração. Sobre a oração. Eu creio que naquela igreja, daqueles poucos que restavam, porque o Senhor disse assim: eu tenho aí uns poucos. Não era a maioria, era a minoria. Porque quando você vê um evangelho de hoje, tem muita gente indo pelo caminho largo. Sabe por quê? Porque alargaram o caminho, abriram demais o caminho. E o Senhor diz que o caminho que nos leva ao Senhor não é um caminho largo. A pessoa diz: vem para cá do jeito que você está, e fique do jeito que você está. E muitas das vezes a gente fica confundido em determinadas igrejas, tem o nome de igreja, que agora não querem mais colocar igreja, querem colocar comunidade. Agora não é mais igreja, é comunidade. E quando você vê a liturgia dos cultos, um desrespeito, chamando Deus de você. Você. A quantidade de hinos que a gente vê chamando de você, 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 você e você. Você chama um governador de você? Você chama um presidente de você? E muitas das vezes não há reverência. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês.
E eu quero vos dizer que é uma alegria pastoreá-los, porque eu ainda vejo na igreja a marca de Jesus na vida de vocês. Aqui nós ainda cantamos aqueles hinos que diz: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Cante comigo. O sol declina e logo após vai escurecer. Quando estamos fracos, escute, pastor Gisel, quantas vezes me faltava a força para orar, e me vinha enchendo na boca dizendo: avante em Cristo, pensando em oração, vigiando, com gozo e amor, trabalhando para o teu Senhor. Cante nesta noite: não desanimes, por ser tua cruz maior que a do teu irmão. Cante com alegria. A mais pesada levou, meu Jesus, te consolenta. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. E eu pensei, Maldrinho, da vida de muitos que estão lutando contra o pecado. Meus amados irmãos, seguir a multidão é a coisa mais fácil que tem. É ou não é? Seguir a multidão. E reunir multidão hoje é a coisa mais fácil que tem. Basta eu ter uma disponibilidade de 50 mil reais aqui, trazer um cantor mais famoso, botar na praça, botar na rua. Pode ser qualquer hora, pode ser qualquer dia. Você tem a multidão. Mas nem sempre onde está a multidão, Jesus está lá. Você está na sua casa, no seu quarto, sozinho. E eu conheci um irmão que ele passou por luta. E ele estava na cozinha da sua casa, chorando. Um pastor. Todas as injustiças que ele havia passado. E aquele obreiro na madrugada, ele disse: Senhor, o Senhor me abandonou. E logo ele teve uma mão pegando o seu ombro. Era o Senhor falando: a multidão te abandonou, mas eu não te abandonei. Eu sou contigo. Eu imagino daqueles irmãos que estavam na igreja de Sardes. A multidão dentro da igreja, a multidão que estava lá fora, e os irmãos sendo sufocados. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho que eu tenho pregado. Infelizmente, meus irmãos, muitos saíram do meio de nós que estavam envergonhados em servir a Cristo da forma que o Senhor nos ensina a servi-lo. E esta igreja de Sardes, o Senhor alerta dizendo: olha, se arrependam. E a mesma palavra que o Senhor também dirige a nós nesta noite. Deixemos os maus caminhos. Deixemos para trás tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao nosso Deus. Deixando tudo para trás.
Não dá para a gente seguir a Jesus com as tralhas lá de trás. Fique de pé neste momento. Diga assim: Jesus, diga: Jesus, bem forte, me deu vestes novas. Jesus me deu uma nova mente. Então, se Ele te deu vestes novas, uma nova mente, quero vos dizer uma palavra: nenhuma condenação há para você. Irmão, não deixe o inimigo lhe acusar. O inimigo vai te atacar. E por que eu estou dizendo isto? Porque muitos de vocês esta semana serão atacados. Mas escute uma palavra: se sujeite a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. E depois da luta, depois da provação, vem o que, pastor? Vem o que, pastor? Vem a vitória. Quero encerrar esse texto deixando só para vocês uma palavra que está na Epístola Universal do apóstolo Tiago. Ele escrevendo a esses irmãos que estavam dispersos, as 12 tribos dispersas, e essa palavra também chegando até a igreja. Ele disse: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Você está ouvindo? Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Escute uma coisa: e se algum de vós tem falta de sabedoria, olha que coisa, sabedoria. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem essa falta de sabedoria, escute, peça. Você está pedindo? Você está pedindo? Quantos não estão pedindo? Então peça. Peça. Peça uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Peça. Diga: meu pai, estou aqui. É o teu filho. Meu pai, estou aqui. Jesus não vai se incomodar, não. 21 dias, Daniel disse: Senhor, eu estou pedindo isto. Aí ele foi a segunda vez, terceira, quarta, quinta, deu os 10 dias. Talvez se alguém tivesse diante de Daniel, Daniel não tem fé. Mas sabe o que era isso? Era a fé persistente. Irmão, você tem que lutar por aquilo que você tem pedido. Não desista. O Senhor está te ouvindo. No momento certo, na hora certa, o Senhor virá com providência. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e esse há dado. Eu encerro esta mensagem dizendo: você pode ir para a sua casa tranquilo, porque Deus tem atendido a tua oração. E por que eu estou falando isto? Porque o Espírito Santo, nesta madrugada, não vou dizer que ele entrou no meu quarto, não, porque ele habita em mim, mas nesta madrugada eu senti uma visita especial. Estava orando, pastor Elpe, por cada dirigente, por cada presbítero, por cada diácono. Eu disse: Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades. Mas eu me lembrei do que Paulo escreveu aos irmãos lá em Coríntios, dizendo: portanto, meus amados irmãos, escute, sede firmes, não desista, seja firme, constante na oração, constante na oração, constante na oração, constante na oração. Abundantes na obra do Senhor. Dirigentes de congregação, escute uma coisa. Eu gostaria que todos estivessem aqui, alguns não puderam vir, a gente entende, mas escute. Deus nos deu uma grande obra.
está nas nossas mãos. Eu digo que todo aquele que assume um compromisso com o Senhor assume um compromisso com Ele. Não é um trabalho para o pastor Joel, não, porque eu também estou no mesmo lugar de vocês, cuidando da obra. Irmãs, regentes de grupo, porteiros, zeladores, contribuidores novos do Senhor, escute uma coisa: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero neste momento orar por você. Curve a sua cabeça. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua igreja entenda, Senhor, que nós precisamos fazer a tua obra. E o Senhor tem capacitado a cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, pela vida de cada dirigente de congregação, como nesta madrugada eu clamei a Ti, Senhor, que tem feito o Teu trabalho, que nós possamos entender a importância da Tua obra, do Teu trabalho, meu Pai, e que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, meu Pai, que tenhamos a consciência que nós não viemos para ser servido, mas nós viemos para servir a Tua igreja. Eu sei, meu Pai, que a Tua vinda se aproxima e que os sinais estão aí, e tem muitos que não veem mais os sinais, mas aquele, ó Deus, que tem a visão do Senhor, ver os sinais. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o remanescente, meu Pai, do Teu povo, que luta, meu Pai, contra a multidão. Tantas coisas, meu Pai, que vêm para tirar a direção dos Teus filhos e servos. Tantas diversões, tantos evangelhos, tantas teologias, tantas filosofias, tantos encantamentos, meu Pai, mas que nós possamos sempre estar olhando para Ti. Tu és o nosso autor e o consumador da nossa fé, e nós estamos, meu Pai, essa igreja que está aqui, nós somos sim o exemplo de Sardes, mas não do lado da igreja morta. Nós somos daqueles, ó Deus, que estavam resistindo, lutando contra o pecado, contra a injustiça deste mundo, meu Pai. Fortalece o Teu povo, aviva a Tua obra, Senhor, no meio desses anos tão difíceis, meu Pai. Aviva a Tua obra, aviva a Tua obra, aviva a Tua obra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.